Você já ouviu falar do manicômio abandonado de Santa Catarina? Aquele lugar que ninguém, mas ninguém mesmo, tem coragem de entrar? A história é de arrepiar. Nos anos 70, pacientes simplesmente desapareciam sem deixar rastro. Quando o hospital finalmente fechou, o prédio ficou intocado. Ninguém queria nem chegar perto. Mas o mais assustador, os moradores da região juram que depois da meia-noite, gritos ecoam pelos corredores vazios. E não é só isso. Várias pessoas já viram luzes misteriosas piscando nas janelas, mesmo o lugar estando sem energia há décadas. Sabe o que é mais louco? Até hoje, ninguém conseguiu ficar mais de 10 minutos lá dentro depois da meia-noite. Todos saem correndo, em pânico. E aí, você teria coragem de passar uma noite nesse lugar? Comenta aí, eu entrava ou nunca? Eu já sei qual seria a minha resposta.